Oiê, voltei com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Esse vídeo inaugura uma nova playlist, a playlist Crochê do Zero, porque eu recebi pedidos de confecção de tutoriais mostrando o básico do crochê. Então eu inicio hoje essa playlist que eu resolvi chamar de Crochê do Zero. Eu não vou tratar aqui sobre formas de se segurar a agulha, se isso é correto ou se isso é correto, equivocado, aceitável, porque não é essa a questão. Eu não estava lá quando começaram a desenvolver essa técnica, eu não sei como as pessoas começaram a utilizar. E eu acredito que o correto, a forma correta de segurar é a forma que dá certo para você. Para mim é essa. Eu seguro assim. Acho lindo quem segura assim, mas não é para mim. Então vamos lá. Crochê do zero. A primeira coisa que nós aprendemos é a correntinha. Para iniciar a correntinha, tem pessoas que dão uma torcidinha, fazendo como uma letra E. Colocam a agulha, puxam o fio e fazem um nozinho. Essa é uma forma de começar. Outra forma de começar, enrolar a agulha, dar uma torcidinha, segurar aqui na base e proceder da mesma forma. Recolher o fio com a ponta da agulha e apertar. Eu sempre aperto bastante esse nozinho inicial aqui e não faço minha contagem a partir dele, evidentemente. Eu aprendi há algum tempo atrás uma forma e não sei, é a forma que eu mais gosto. Eu simplesmente puxo, coloco paralelo o fio que tá vindo com o fio que eu vou deixar de sobra para o arremate, coloco paralelo, seguro, entro aqui, trago o meu fio e faço a primeira laçada, passo por dentro e aperto. É assim que eu começo. Veja a forma que mais você gosta, a forma que você mais assimila direitinho, a qual você se adequa e tudo bem. É uma técnica muito antiga, eu acho muito estranho as pessoas falarem em jeito certo ou jeito errado. O jeito certo, para mim, é o jeito que dá certo comigo. Então, vamos lá. Eu seguro, então, aqui, lembrando que esse nozinho aqui, eu não vou fazer a minha contagem a partir desse. Então, a correntinha trata-se simplesmente de laçar o fio, passar por dentro desse lacinho. Está feita a nossa correntinha. A sequência, lacei novamente, passei por dentro. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tenho aqui uma sequência de 7 correntinhas. O próximo pontinho que nós vamos fazer é o ponto baixo. Eu tenho 7 correntinhas. O meu ponto baixo vai ser feito aqui na segunda, porque essa primeira é a que me dá a altura do ponto. Eu não vou laçar o fio aqui. Eu entro com a ponta da minha agulha na segunda correntinha. Então, 1, 2. Entro na segunda. Aí sim, faço uma laçada, trago o fio pra cá. Então, eu tenho 2 laçadas na agulha. Laço novamente,
e passo pelas duas. O próximo pontinho na correntinha do lado, entro pela alça da correntinha, laço e trago o fio do novelo. Laço novamente, passo pelos dois. Somente isso. Então, nós vamos repetir. Eu tenho 3 agora, entro pela correntinha, laço, passo, obtenho as 2 laçadas, laço novamente, passo pelas duas. Então, eu faço isso pela extensão desejada. Não tem segredo nenhum. Aqui, então, eu vou ter 6 pontos baixos, tá dobrando. Mas eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para subir a carreira de pontos baixos, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou. Aqui eu tenho então esse espacinho facilmente reconhecível, é nele que eu vou entrar, não nesse, porque esse é do meu ponto de base. Então eu vou entrar no próximo, laço e pego as 2 alcinhas da correntinha, laço meu fio e faço normalmente. E assim eu vou fazendo a sequência do trabalhinho. Eu já tenho 4, agora 5 e o último. O último sempre vai ser aquele pontinho mais apertadinho. Perfeito. Agora, eu vou fazer 1, 2 laçadinhas, 2 correntinhas, inverto a posição do trabalho, porque nós vamos fazer o ponto médio alto, ou meio ponto alto. Eu aprendi a chamar ele de meio ponto alto, mas nas minhas andanças encontrei com médio, mas enfim. A laçada, lembrando que essa abertura que tá aqui é da base do nosso ponto. Então, o nosso próximo ponto será feito aqui, na segunda. Então, eu laço, eu tenho 2 correntinhas aqui. Eu laço meu fio, passo pelo meu fio base, trago a agulha e obtenho aqui 3 laçadas que vão ser retiradas juntas. Então, eu laço meu fio e passo pelas 3 laçadas. Esse é o meio ponto alto. Vamos fazer de novo. 3 laçadinhas, retiro juntas. Então, laço aqui, entro no ponto base, trago a laçada, obtenho as 3, retiro juntas. Então, essa sequência de 2 correntinhas faz as vezes do primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, o nosso 5º, e agora o 6º e último. O meu ponto normalmente é bem apertadinho, então eu sofro bastante com esse último, mas enfim, estão aqui os nossos 6. Agora, o ponto alto, 3 correntinhas, 1, 2, 3, viro o meu trabalho, uma laçada, entro no meu ponto de base, trago a laçada, obtenho aquelas 3, retiro de 2 em 2, retiro 2, fico com essas 2 laçadas, retiro elas depois.
Então, esse ponto alto é feita a retirada dos fios em 2 tempos, a retirada do ponto em 2 tempos. Então, laçada, entramos no ponto base, trazemos o fio, obtendo uma terceira laçada, retiramos 2, depois mais 2. As 3 correntinhas, fazendo as vezes de um ponto. Então, 1, 2, 3. Agora, o 4, entro aqui, trago a laçada, 2, 2. Laçada, entro no ponto de base, trago a nova laçada, retiro 2, 2. E o meu último, bem apertadinho, vou fazer esse daqui mais solto, para que eu não sofra. 1, 2, perfeito. Agora, vamos fazer o ponto alto duplo. Então, normalmente, são 5 correntinhas, 3, 4, 5, viramos o trabalho, 2 laçadas, colocamos a agulha no nosso ponto base, trazemos e vamos retirar de 2 em 2. Então, retiramos 1, 2, 3 vezes, novamente, 2 laçadas. Entramos no ponto de base, trazemos uma nova laçada, retiramos da agulha de 2 em 2. Ou fiz só uma laçada. Então, 2, 2, 2. Então, são 3 movimentos para retirar o fio da agulha. Então, vamos lá. E as primeiras 5 correntinhas contam como o primeiro ponto. Agora, o meu último, que espero esteja mais fácil. Não, não está. Ele está aqui. Vamos lá. Venha com a mamãe. Opa. E mantemos os nossos 6 pontinhos. Agora, acontecem variações. Por exemplo, aqui eu pus 5 correntinhas, vou colocar 6, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 3 laçadas, então temos o ponto alto triplo. E ele pode ir aumentando, triplo, quádruplo e por aí vai, sempre tirando de 2 em 2. Opa, 1, 2, 3 laçadas, sempre de 2 em 2, certinho? Esses aqui são os pontinhos. Ai, coloquei menos laçada. São os pontinhos básicos. Falta somente um, que é o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, ele é utilizado quando nós queremos caminhar com o nosso fio de um lado para o outro. Se utiliza de outras formas também, para outras situações também, mas eu utilizo basicamente para caminhar, 1, 2, 3, para caminhar com o meu fio de um lado para o outro. Aqui dá para ver direitinho, ó. Eu tenho que entrar nessa correntinha, aqui a primeira correntinha após o último ponto. E como eu cismo em fazer ela apertadinha, eu sempre tenho problema. E eu não gosto de pegar somente uma alcinha, eu gosto de pegar as duas,
Aqui dá pra ver, tem duas alcinhas. Então, vamos terminar o nosso ponto alto triplo. E eu vou virar o meu trabalho. E o nosso ponto baixíssimo, como eu introduzo no ponto base do lado, trago a laçada e já tiro o ponto. Ó, introduzo, passo a laçada e tiro o ponto. Na verdade, o que nós fazemos é deslizar essa laçadinha direto. E o último. Aqui, então, nós temos a base. A base, as correntinhas, ponto baixo, ponto, meio ponto alto, ponto alto duplo, triplo e o baixíssimo. Uma coisa muito importante, e tudo que tá aqui na mesa foi feito invariavelmente com esses pontinhos, alguns desses pontinhos, não todos. Uma coisa muito importante pra gente conversar também, é o que tá aqui. Eu separei essa etiqueta de um fio acrílico que eu utilizei. Aqui nós temos a indicação da metragem do fio, o peso do novelo e essa informação aqui, Tex 386, é um fio grosso. Esse fio, que é 100% acrílico, ele vai ser utilizado no tricô, as agulhas, com agulhas de 3 a 5 milímetros e no crochê com agulhas de 2,5 a 4 milímetros. No caso, quanto menor a agulha, mais apertadinho vai ser o ponto. Então, você teste, porque dependendo da tensão que você imprime o seu fio, eu, por exemplo, geralmente aperto muito o ponto. Então, aqui no crochê, eu vou direto para a agulha 3, faço uma pequena amostra e testo a agulha 3,5. Aí, ou 4, e vejo o que mais eu gosto. Na indicação também tem o número da cor e o lote. Quando você vai fazer uma peça muito grande, procure comprar com sobra fio do mesmo lote. É sempre legal você atentar a isso. Aqui o Tex, quando eu falar assim, tô usando um Tex que seja 386 algodão, é diferente, porque aqui é acrílico. Então, se eu falo aqui, Tex acrílico, procure acrílico. Tex algodão, procure algodão, certo? Ou um fio compatível. Esse aqui que eu tô usando hoje é 100% algodão mercerizado, o Tex dele é 230, eu acho grosso para o frivolité, mas para o crochê eu amei. Essa e essa peça foram feitas com esse fio em outras cores, evidentemente. Eu estou usando uma agulha 1,75 para essa demonstração e foi a mesma agulha que eu utilizei para essas peças. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com as informações que eu coloquei aqui, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Se você fizer alguma peça em crochê aqui do canal, publique com a hashtag crochê com a Maria, para que eu possa encontrar o seu trabalho e me deliciar com ele. E eu te espero aqui no nosso canal, no nosso próximo tutorial. Muito obrigada por assistir, ótimos crochês para você. Um beijo, tchau!